Em eventos concorridos e com promessas, Geraldo Alckmin e Marina Silva assumiram ministérios no governo Lula. Nesta manhã será a vez da senadora Simone Tebet, Brasília e Yasmin Costa. Hoje é a vez de Simone Tebet tomar posse como ministra. Ela vai assumir a pasta do Planejamento e deve trabalhar em parceria com o ministro Fernando Haddad da Fazenda. A primeira semana do novo governo está marcada por muitas cerimônias para oficializar os nomes de ministros. Ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu a pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, em uma cerimônia muito disputada. Inclusive, até agora, essa foi a única cerimônia que teve a participação do presidente Lula. Durante o discurso, Alckmin disse que o Brasil precisa criar um plano para fortalecer a indústria nacional e defendeu a necessidade de uma reforma tributária e diálogo com todo o setor privado brasileiro. É fundamental fortalecer o papel do BNDES como alavanca do desenvolvimento econômico e social, como dinamizador da competitividade da indústria e das exportações, especialmente de maior valor agregado. O MDIC será o seu primeiro apoiador. O fortalecimento da indústria passa invariavelmente pela redução do custo Brasil e pela melhoria do ambiente de negócios no país. Reforma tributária, nesse contexto, é fundamental. Alckmin também disse que vai trabalhar para ampliar a relação comercial com outros países. O vice criticou o antigo governo, disse que a inabilidade política tem custo e penaliza os mais pobres. Ele ainda defendeu que é preciso garantir a igualdade social e o ministério que ele assume tem um papel estratégico para reverter resultados econômicos. O setor produtivo tem sido duramente penalizado pela ausência de uma política estatal hábil e eficiente. A inabilidade política tem custo e é socialmente injusta, porque penaliza o mais pobre e inviabiliza a atuação econômica produtiva. Na normalidade democrática é que o país pode crescer e se mostrar justo para o seu povo. No fim do discurso, Alckmin ressaltou a democracia e a união com o presidente Lula. A nossa união, presidente Lula, não é episódica, de ocasião ou por uma eleição. A nossa união é por um país, por um povo e por seu direito de viver em um regime democrático e num país verdadeiramente produtivo. Porque é inabalável o meu compromisso com o senhor, o seu governo e o nosso país. Outra cerimônia muito disputada foi a de Marina Silva. Ela assume uma pasta no governo e já anunciou a primeira mudança. O ministério passa a se chamar Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas. Durante um longo discurso, a ministra disse que o Brasil deixará de ser um pária ambiental e passará a ser o melhor cartão de visita na comunidade internacional. Marina também fez críticas à gestão anterior. O que vivemos nesses anos que se passaram foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas, quilombolas, sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. A ministra anunciou a criação de novas secretarias dentro da pasta e a retomada do controle do Serviço Florestal Brasileiro e da Agência Nacional de Águas. Outra novidade é a criação da Autoridade Climática. O órgão vai cuidar dos temas relacionados ao aquecimento global. A ministra Marina Silva ainda defendeu que todos são sustentabilistas. A sustentabilidade não é uma maneira
só de fazer, é uma maneira de ser, é uma visão de mundo, é um ideal de vida. Esses novos ideais identificatórios estão tomando conta do mundo. Os nossos filhos, os nossos netos já nascerão sustentabilistas. Uns serão conservadores, outros serão progressistas, uns capitalistas, outros socialistas, mas todos serão sustentabilistas, porque sem a natureza a gente não vive. Só os negacionistas não reconhecem o imperativo ético dessa agenda. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e nos ajude nesse imenso desafio. Ao final da solenidade, um susto. Marina passou mal após uma queda de pressão e precisou ser amparada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e pela primeira-dama, Rosângela da Silva, antes de assinar o termo de posse. Essa é a segunda vez que Marina Silva ocupa o cargo de ministra do Meio Ambiente. Ela esteve à frente da pasta entre 2003 e 2008, nos 2 primeiros mandatos de Lula. Zé Maria, essas provocações ao governo anterior, fortes em praticamente todas as posses ministeriais e também bastante comentado nesses últimos dias, é possível exercer bem 2 funções tão importantes como Geraldo Alckmin na vice-presidência e no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço? Adriana Reide, há um treinamento. Eu antecipei aqui, o grupo de transição preparou dados e um relatório para o presidente Lula e todos os ministros criticarem e travarem o governo anterior. E mesmo assim, a mensagem do governo é de que se trata de um governo de união e reconstrução. É uma tentativa de dizer que o presidente Jair Bolsonaro fez um péssimo governo e que destruiu o país, e isto não é verdade. Todos os ministros empossados, eles criticaram muito. Ex-ministros me procuraram dizendo, olha, nós temos que nos defender. Eu falei, sim, mostrem o que fizeram. É assim que se faz. E aí o confronto da realidade com o discurso. Um vice-presidente não deve ser submisso, tanto assim, ao presidente da República. Alckmin deixa uma postura de vice-presidente da República votado também. O vice-presidente é votado na chapa. Houve momentos no Brasil em que o vice-presidente era o segundo mais votado. Para se ter uma ideia do respeito que a Constituição dá ao vice-presidente. Sendo ministro, ele vai ser um tipo de funcionário público submisso ao presidente Lula, ou seja, ele diminui a importância de vice-presidente da República ao assumir um ministério que, inclusive, tem que prestar contas para o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. No discurso, Alckmin também entrou na fila de críticas ao governo anterior, até dando mais importância a isso do que projetos futuros, né? São 2 ícones aí. Para se ter uma ideia, a posse de Marina teve uma fila que dobrou o quarteirão em volta do Palácio do Planalto, né? E são 2 ministros que não poderão ser demitidos, tamanha força. E Tancredo ensinou, viu, Adriana? Não se deve contratar alguém que você não pode demitir. Ô Diogo, e no caso do meio ambiente, essas críticas já eram esperadas? Com certeza já eram esperadas. É um dos ministérios que, com certeza, vai fazer uma virada de 180 graus mais contundente, né, dentre todos os ministérios que estão aí, esse do meio ambiente. Afinal das contas, quando eles anunciam que vão incluir a questão da mudança climática no próprio nome do ministério, existe claramente a intenção de fazer um aceno internacional. Mais do que uma simbologia para consumo interno, essa mudança no nome, ou esse acréscimo no nome, tem o objetivo de dizer ao mundo que o Ministério do Meio Ambiente, ou que o governo Lula, na questão do meio ambiente, vai focar, vai priorizar a questão das mudanças climáticas, da emissão de gases do efeito estufa e assim por diante, que é a grande preocupação do mundo em relação a isso, em relação a essa questão aqui no Brasil. Então, claramente, o Ministério do Meio Ambiente no governo Lula vai ser como um adendo ou um ministério auxiliar
do Ministério das Relações Exteriores, terá uma função importante nas relações internacionais, talvez até mais importante do ponto de vista de simbologia do que o próprio Ministério das Relações Exteriores.